Olá pessoal, eu sou Thiago Pontes, seja bem-vindo ao meu canal Pontes Astrologia. Hoje é sexta-feira, dia 20 de fevereiro de 2026. São 13 horas e 15 minutos pelo horário de Brasília. Hoje trago como tema 8 de março especial e mais emblemático da história. Esse vídeo é dedicado para que as mulheres tomem consciência, né, da próxima energia que está vindo aí no próprio Dia Internacional das Mulheres, tá? Um grande trígono se forma entre Júpiter em Câncer, Lua em Escorpião, Sol e Mercúrio em Peixes. Nós estamos vindo no período cheio de violência, de feminicídio, de tentativa de feminicídio, de assédios, tudo quanto é tipo de violência contra a mulher está acontecendo de forma crescente e constante. É importante salientar que é, é necessário que, durante este período, se tenha uma tomada de consciência e ação para que isso aconteça. Então, 8 de março não deve ser restringido a movimentação nesse período, mas a partir daí em diante ter uma constante movimentação das mulheres, movimentação dos homens de verdade, né, para lutar por esse direito, né, por essa proteção a mais, por conta que a quantidade de agressores estão cada vez mais assustadoras. É importante salientar que estes agressores são pessoas que são monstros, né? Assim, são desumanos. Não dá nem para falar que são pessoas, não dá para falar que são homens, são monstros, né? Não gostam de mulher. Essa que é a grande verdade. Nunca gostaram de mulher, porque para fazer essas barbaridades que fazem é porque nunca gostaram. Certamente deviam ter problemas com figuras femininas, como a mãe, como a avó, ou quem fazia esta função na vida deles. Então, quando a mulher acaba querendo se divorciar, querendo sair de um relacionamento, esses caras acabam se sentindo humilhados, eles se sentem inúteis, eles se sentem a pior coisa que existe, né? Por quê? Porque são gente fraca da cabeça, é gente fraca de caráter, né? E aí, como eles se sentem humilhados por ficar sem mulher, eles acabam fazendo essas atrocidades que a gente tá vendo aí, né? Fora outras circunstâncias, né? Outros casos, qualquer discussão, qualquer coisa que desagrade, eles vão e acabam fazendo essas barbaridades. Então, assim, tem que dar um basta. Eu já fiz um vídeo acerca do eclipse solar em Aquário sobre o Brasil e sobre a Constituição Federal, e há um campo aberto para que haja uma mudança. Eu acho que está no momento das mulheres pedirem, né, e os homens corretos, né, os homens que apoiam essa proteção às mulheres, para que seja pedido ao Congresso Nacional uma mudança radical na nossa legislação, a começar pela nossa Constituição Federal, porque atualmente nós temos uma legislação penal que está sendo insuficiente com as penas que nós estamos tendo, né? E isso não está assegurando, não está diminuindo a quantidade de feminicídios e tentativas de feminicídios, tá? Então, eu acho assim, na minha opinião, eu sou muito radical com questões assim sobre crimes hediondos, crimes contra a vida, crimes contra a integridade física, independentemente de quem seja vítima, viu? Independentemente de quem seja vítima, eu tenho a minha opinião. Crimes hediondos deveriam ser tratados com uma pena radical, uma pena de cortar o mal pela raiz, se é que vocês me entendem do que eu estou falando. Então, para isso, precisa mudar a Constituição Federal e depois mudar também o Código Penal brasileiro, que já está mais do que ultrapassado, né? Então, fazer uma pena, né, bem incisiva, uma pena assim, bem objetiva mesmo, entendeu? Para acabar com isso de vez. Aí, quem sabe com isso acabe aí, pelo menos,
cortando o mal pela raiz ou diminuindo drasticamente essa quantidade. Tá? Claro, tem que haver outras medidas, outras políticas também, ensinamentos nas escolas, né? Porque a educação ela já vem de casa, né? A educação já vem de casa, os pais têm que educar os filhos para saber tratar os outros bem e principalmente as mulheres, tá? Então, você vê que às vezes dentro das escolas existem maus comportamentos e é por ali que a gente vai vendo quem vai ser a pessoa no futuro, tá? Eu já vi muitos colegas fazendo coisa errada na escola, tá? Então, assim, é complicado e às vezes a gente tem que denunciar, a gente tem que botar para quebrar, entendeu? Fazer o pessoal sair fora, ser extirpado, entendeu? Cortar o mal pela raiz. Não dá mais para tolerar. Nós estamos em 2026 e já está um problema. Então vamos ver agora o que nós temos aqui pela frente, tá? Nesse lindo aspecto de um trígono. Um trígono, geralmente, ele abre uma fluidez, ele abre um campo para que as coisas aconteçam, para que as coisas sejam feitas de forma mais tranquila, tá? Só que é importante destacar que um grande trígono também pode indicar uma estabilidade, um conformismo. Ah, tá confortável. Então, assim, as mulheres muitas vezes, se elas não se mobilizarem nesse momento que é propício para isso, simplesmente vai continuar na mesma e vai piorar. Isto porque nós estamos vendo aqui a lua em queda em Escorpião, que são crimes contra a vida, crimes sexuais, crimes de deformar o outro. Então, assim, aqui está bem muito claro a questão do feminicídio aqui no mapa astrológico. Está muito claro isso, está em queda. Mas dá para mudar essa situação. Veja o trígono lindo que forma aqui com Júpiter, que está exaltado no signo dela, tá? Em Câncer. O Sol e Mercúrio em Peixes. O Mercúrio ele está 4 vezes debilitado. Ele está em queda, em exílio, retrógrado e ainda combusto. Mas nem por isso se deve deixar de fazer esses protestos. Nem por isso deve-se deixar de fazer uma mobilização, tá? E eu vou explicar isso na próxima página, que eu vou mostrar para vocês um detalhe muito importante. Por que esse Mercúrio ainda tem uma vantagem, mesmo com essas debilidades? Primeiro, que a conjunção do Sol e Mercúrio, ele traz o senso comum, assim como o Mercúrio com o Júpiter também traz o senso comum. Então, olha só, 2 vezes o senso comum. Então, o Sol com Mercúrio também traz compreensão, traz pensamentos, traz organização, intelecto, tá? Então, assim, é difícil de organizar? É, porque está no signo de Peixes, que é dispersão, mas é possível, tá? O Mercúrio é o regente de Virgem, dá para organizar, fazer a mobilização, tá? Através de pessoas intelectuais. Então, dá para fazer através de atrizes, jornalistas, advogadas, magistradas, defensoras públicas, promotoras, né, autoridades. Tá? Veja que o Mercúrio está aqui em um belo trígono com Júpiter. Então, essas figuras proeminentes, né, podem ampliar essa mobilização, tá? Para que isso aconteça a partir do dia 8. Não é só no dia 8. Não pode ficar só restrito no dia 8. Tem que continuar, mesmo sendo um ano de campanha para cargo de dirigente nacional, tá? É preciso continuar batendo nessa tecla e fazer manifestação massiva para acabar com isso de vez, ok? E aí nós temos o Sol em trígono com a Lua, o que favorece a consciência individual, a consciência do casal, né? Porque são elementos do masculino e do feminino, o homem e a mulher, né? É o relacionamento, é o equilíbrio dos gêneros, é o sucesso, a luta e a sociedade conjugal em si, tá? Então, assim, nós temos hoje em dia a isonomia formal na legislação, mas muitas vezes não temos a isonomia material,
Isso se vê claramente, por exemplo, nas empresas, né, onde homens ganham, né, homens e mulheres que fazem a mesma função e têm a mesma jornada, o mesmo tempo de experiência, o homem ganhando mais do que a mulher e a mulher ganhando menos. Tem alguma coisa errada, né? Se todos esses critérios são compatíveis, pegou as mesmas coisas, né, o mesmo período que estão lá, e um está ganhando mais, outro está ganhando menos, é porque alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada, tá bom? Então, é por aí que a gente vê que tem isonomia formal, mas não tem a isonomia material. E isso precisa ser atingido nos dois gêneros, tá? A igualdade, tá? E aí você vê que temos a Lua em trígono com Júpiter, que fala de questões de felicidade, né? Mulheres felizes, né? O que é bem sucedido, né? Então, iniciar essa mobilização vai ser bem sucedida, tá? Se for firme, vai ser bem sucedida. Até porque o Júpiter também está fazendo um trígono com o Sol, e isso também fala do bem sucedido. Então, duas vezes o bem sucedido aqui, tá? Vai falar também da consciência social. Então, aqui você tem a consciência individual ou dos cônjuges. Aqui você tem a consciência social, a consciência das massas, a consciência do povo. O povo é Lua. E Júpiter é o crescente. Então, veja só, veja como as energias estão, né, se concatenando. É o reconhecimento, é o sentimento positivo, fala de tudo que é fêmea, tudo que é do feminino, no geral, isso é no geral, fala das gestantes e fala das funcionárias, principalmente entrando em pautas de questões de assédio trabalhista, muitas vezes. Né? E aí também isso vai entrar na pauta dessa luta que precisa ser feita, precisa acabar com esses crimes. E o Júpiter aqui com o Sol, ele traz também o que é proeminente, né? Pessoas de destaque na sociedade. Então, tá muito fácil de ver aqui como que as coisas estão sendo concatenadas. A Lua com Mercúrio fala de percepção, da percepção do modo geral do que está acontecendo, mas fala também das ideias femininas. As ideias femininas, a mudança, né? Fala das mulheres intelectuais, jornalistas, atrizes, advogadas. Então toda essa turma de intelectuais tem que estar envolvida, né? Aqui com o Júpiter eu vejo como se fosse a comissão da mulher da OAB, de várias OABs de cada unidade federativa e da OAB federal. Então a comissão da OAB Mulher precisa espalhar cartilhas, precisa fazer uma convocação pública chamando todas as mulheres, chamando os homens de verdade, né, para irem para as ruas, lotar Paulista, lotar todas as capitais, para fazer essa manifestação e balançar o Congresso Nacional, que é um congresso de extrema direita, infelizmente, né? E a maioria desses agressores são de extrema direita. Então, assim, é gente que é misógina, é gente que não gosta de mulher, né? Tá muito claro isso. Tá evidente para todo mundo. Porque para bater, para fazer essas coisas, é porque não gosta de mulher. Então, isso daqui tá muito viável, tá muito um campo aberto para poder fazer essa manifestação. Se não fizer, vai ficar do jeito que tá. E a hora que a coisa começar a bater nas costas da gente, aí é que, né? Vamos mobilizar, mas aí pode ser tarde demais, tá? E aí, vejam como Mercúrio, assim mesmo, ele ainda tem um favorecimento. Vejam, percebam aqui que nós temos as faces e os termos aqui dos planetas. Os termos egípcios, né, que alguns chamam. Então, olha só, o Sol e Mercúrio estão na face de Júpiter, com quem eles fazem trígono. O Sol, por sua vez, está no termo de Mercúrio, com quem ele faz conjunção. E o Mercúrio, que está retrógrado, vai sair do seu próprio termo, do seu pedacinho de terra, onde ele ganha um pouco de
de vitalidade, e vai para o termo de Júpiter, onde ele também está recebendo trígono. A Lua, ainda em queda aqui por Escorpião, está fazendo, tá dentro do termo de Mercúrio, e depois vai para o termo de Júpiter, com quem ela faz os trígonos com ambos, e dentro com a face do Sol, com quem ela faz trígono. E o Júpiter retrógrado, ele está exaltado, né? Está no signo da sua dispositora, fazendo um bom aspecto com a dispositora, dentro do termo e face do Mercúrio, com quem faz trígono. Então está um campo aberto, é uma energia aberta. E além do mais, não só Júpiter está exaltado, como ele está exatamente no grau que é de exaltação máxima. Ele está numa exaltação máxima, mesmo estando retrógrado, ele está em exaltação máxima, mesmo ele estando num grau anarético. Ele, Mercúrio, Sol, a Lua também vai entrar em grau anarético, tudo vai estar em grau anarético, que é os chamados graus malditos. Mas isso vai acontecer se não for feito nada, se todo mundo ficar de braços cruzados, né? Então, as mulheres precisam compartilhar esses vídeos, né, que chamam para protesto, que chamam para mobilização, começar uma a compartilhar com a outra, entendeu? Começar a compartilhar com os contatos, com os outros homens que também defendem essas causas, tá? Porque quem é agressor não é homem, tá? O agressor não é homem, para deixar bem claro, o agressor, vocês sabem o que são, né? É monstro. Então não dá para ser chamado de homem. E então é isso, tá? Temos legislações que estão melhorando, né, que estão aprimorando. Tivemos uma legislação há 5 anos atrás aqui no estado de São Paulo, acho que em outros lugares também teve, que síndicos são obrigados a denunciar, chamar a polícia quando tiver conhecimento de qualquer violência doméstica, ainda que seja dentro de uma unidade autônoma. Inclusive, naquela época, lá no meu prédio, na praia, né, no litoral, eu tive que participar de uma assembleia ordinária e eu aproveitei que estava saindo quentinha aquela lei do Diário Oficial do Estado. Eu imprimi, entreguei uma cópia para o síndico para que ele colocasse no quadro e fiz constar em ata também que ele deveria comunicar às autoridades caso viesse a ter algum conhecimento de alguma violência doméstica que viesse a acontecer. Graças a Deus, assim, parece que não aconteceu nada até hoje. Pelo que eu estou sabendo, não aconteceu nada, né? Ainda bem, ali está tudo tranquilo. Mas poderia acontecer. Então, ele já está sabendo. Ele já tomou ciência ali mesmo, já logo no calorzinho da lei, né? Saindo ali do diário. Então, a gente precisa fazer esse combate. A gente não tem a obrigação de se intrometer de forma incisiva, porque muitas vezes pode acabar sobrando uma coisa ruim para você, né? Tem gente que já morreu na hora que foi entrar no meio da briga. Então, vai entrar no meio da briga, não tem que entrar no meio da briga, tá? Porque senão acaba piorando a situação para você. Mas a obrigação é ligar. Obrigação de ligar para a polícia, obrigação de comunicar às autoridades para que se haja no exato momento, tá? Porque isso é uma omissão de socorro, não avisa as autoridades, é uma omissão de socorro, tá? Então, assim, deveria essa penalidade no crime de omissão de socorro ser incluída, tá? Porque na prática isso para mim é omissão de socorro. Então, as mulheres precisam se mobilizar, é o momento exato, é o momento ideal, tá? Tem aí vários telefones, como 180, que é o Central de Atendimento à Mulher, que é gratuito, é sigiloso, né, de âmbito nacional. Tem o 181 também, que é o Disque Denúncia, que é um pouquinho mais abrangente para outros crimes graves também, mas também inclui o de violência doméstica. Esses telefones para aqueles casos assim que há uma constância, mas que não esteja acontecendo no momento, tá? A violência. Os que estejam acontecendo no calor, tem o Disque 100, tá? Que é também gratuito, confidencial, ele é como se fosse o pronto-socorro dos direitos humanos,
Tem lá os outros telefones de Telegram, o bot do Telegram e os telefones do WhatsApp, lá no site da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, que é do governo federal, tá? E qualquer coisa, tô vendo que está acontecendo uma briga dentro de casa dos vizinhos ou qualquer outra coisa, 190 Polícia Militar, 153 Guarda Civil Metropolitana, e chama a viatura para poder ir no local da ocorrência, tá? E tem aplicativos também que ajudam as mulheres, aí como o botão do pânico, né? Aqui no estado de São Paulo nós temos o aplicativo SP Mulher, tem o aplicativo SOS Mulher também, né? No caso dos aplicativos, é importante salientar que é somente para mulheres que têm medida protetiva, tá? Se não tiver medida protetiva, não adianta ter esses aplicativos. Tem que ter medida protetiva, tá bom? Para poder afastar o agressor, para poder prender o agressor em flagrante, tá bom? Então é isso. Vamos compartilhar essas informações. É um momento, pode ser o 8 de março mais simbólico da história de repercussão internacional, tá? Mas desde que se alguém se mobilize. Se não houver mobilização, vai piorar. E o grande trígono, quando você não faz nada, a coisa vai chegar num ponto que não será mais suportável. E já não está sendo suportável, né? Já está num ponto que já deu, né? Já deu. Tá esperando mais o quê? Então inscreva-se, ative as notificações, comente, curta e compartilhe. Um grande abraço e até mais.